Nós sempre estamos falando que seria interessante docentes da universidade se envolverem com problemas do município, né? E, de alguma maneira, procurar contribuir para que o estado de coisas melhore nas diversas áreas, né? Na educação, a gente tem várias pessoas que participam e participaram, né? Hoje temos também o projeto do Parque Tecnológico, que tem uma grande contribuição de docentes aqui do campus. Então, o professor Calegari foi secretário de Educação 2 vezes. E hoje ele tem uma atividade, ele tem 2 empresas, né? Uma que atua na área de assessoria em educação e a outra que está incubada na Supera, na incubadora de empresas, trabalhando lá com alguns fungos e líquens, etc., tentando obter princípios ativos, né? E a gente sabe, vai indo muito bem. Então, eu queria passar a palavra a ele, mais uma vez agradecer a presença dele aqui no IEA hoje, que vai então falar da experiência dele, da visão dele para colocar quais são os desafios que a gente tem para a educação básica. E vamos ver se a gente consegue ter uma conversa boa aqui. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Está todo mundo ouvindo? Se tiver. O Bafa contou um pouco da minha vida, realmente. E no currículo não dá para colocar, mas eu comecei como professor de matemática na admissão ao ginásio. Aqui, acho, tirando o João, a Catarina, o Bafa talvez tenha conhecido. A maioria não sabe o que é isso. Mas tinha um vestibulinho para você, quando terminava os 4 anos do grupo escolar, que hoje corresponde ao ensino fundamental, anos iniciais, você fazia um vestibulinho para poder ser admitido no curso ginasial, que corresponde hoje aos anos finais do ensino fundamental. E depois fui professor substituto de matemática, e aí eu queria fazer matemática, como não tinha escola pública de matemática em Ribeirão Preto, eu fui fazer farmácia, que era a que tinha exatas, e minha área de atuação é na área de química. Eu preparei para vocês um trabalho, e eu quero agradecer aqui ao Bar a essa oportunidade, para nós discutirmos um pouco, eu gosto muito do termo discussão, sobre esses aspectos, alguns desafios que existem para a educação básica no Brasil. Eu quero que vocês se sintam absolutamente à vontade. Eu vou ter, depois da apresentação, eu tenho uma sessão de perguntas. Se houver alguma dúvida quanto à apresentação, vocês, por favor, manifestem-se, porque é fundamental. Uma das coisas que eu defendo muito é a interatividade entre o professor e os seus alunos. Eu ficar falando e não conseguir motivá-los, nós estaremos perdendo tempo, todos nós. Então, por favor, sintam-se à vontade. Eu não sou nem um monstro, carne e osso, estou aqui para facilidade de contar. Vamos lá ver se eu consigo. Cadê o meu negócio aqui? Onde é que você pôs? Ah, está aí. Eu não sou muito bom nessas máquinas. Se vocês tiverem dificuldade aí, então o título que foi colocado foi, o Bafa pediu que eu colocasse um título, então foi Desafios para a Educação Básica. Eu tenho a impressão que muitos de vocês devem ser da área da Faculdade de Filosofia, da Pedagogia, não é isso? Não? Errei? Você também é farmacêutico? Mas achei que seria um desafio muito grande para esse pessoal que gostaria de poder estar discutindo. Eu vou apresentar primeiro um diagnóstico de qual é a situação no Brasil. Para depois nós discutimos. Por favor, preciso ligar aí, tá vendo? Eu tenho uma assessoria muito boa aqui. Então vamos lá. Cadê? Primeiro, vamos ver o que é educação básica. Para muitas pessoas, isso é um termo meio vago. O MEC tem a divisão da educação em 2 níveis. Educação básica e educação superior. A educação básica, ela, até a implantação do ensino fundamental de 9 anos, ela tinha lá a educação infantil, deixa eu ver se eu acerto aqui, com creche e pré-escola, de 0 a 4 anos, e de 4 a 6, a matrícula no ensino fundamental iniciava-se aos 7 anos.
E isso foi uma briga, já teve uma briga. Então, do ensino fundamental ia até os 14 e o ensino médio até os 17. Depois da implantação, nós ficamos com uma garantia de que a criança deveria, até o ano em que ela completa os 4 anos, portanto, enquanto ela tiver com 3 anos, ela tem o direito de estar na creche, e depois que ela completa 4, ela passa para a pré-escola. Enquanto ela estiver com 5 anos e não 6, ela está na pré-escola e depois ela passa para o ensino fundamental. E manteve-se a distribuição dos 15 aos 17. Isso aqui deu uma confusão muito grande há uns 3, 4 anos atrás, com um assodamento, né? O pessoal querendo matricular crianças com 5 anos no ensino fundamental. E eu não sei se alguém aqui cuida da psicologia de desenvolvimento, psicologia de aprendizado. Está na hora da criança brincar. Ela pode aprender brincando, tá? Mas quando você põe as crianças naquela ordenação, enfileirado, arrumadinho, tudo meio robotizado, ela perde, é um desafio que eu sempre fiz para quem trabalhava comigo. Por que a criança emburrece ao entrar no primeiro ano? Por quê? Porque ela perdia aquela coisa fundamental, que era o brincar. Entra na sala de aula, as carteirinhas arrumadas, distribuídas, você pode fazer em círculo, você pode fazer o jeito que você quiser, mas desaparece a liberdade que a criança tem. Muito bem. Então, esses segmentos essa distribuição inclui a educação de jovens e adultos, a chamada EJA, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Inclui a educação especial. Para quem não está acostumado, familiarizado com o nome, educação especial nada mais é do que você atender necessidades educacionais para as pessoas que apresentam alguma deficiência. E isso é uma coisa tão ampla que vocês devem ter ouvido muitas vezes falar em inclusão. Particularmente aqui se fala muito na inclusão digital, né? Usando os recursos da informática. Mas a inclusão é uma coisa muito ampla. Não é só pensar no deficiente físico, não é só pensar no deficiente mental. A inclusão tem a inclusão social também a ser tratada. Então, a educação especial cuida particularmente das pessoas com necessidades especiais e que devem preferencialmente frequentar as classes regulares. E também no nível médio estão os cursos de formação profissional. Muito bem, essa é a estruturação. Vamos ver como é que estão as coisas no Brasil. Eu vou apresentar para vocês uma tabela do número médio de horas-aulas diárias nas creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, em 2010, no Brasil. A visibilidade é razoável para vocês? Muito bem. Se vocês observarem, eu não fiz um estudo assim comparativo, não tenho gráfico comparativo. Eu vou apresentar os dados por etapa. Então, se vocês compararem os dados de Brasil, a pré-escola, a creche tem 7,8 horas em média no Brasil por dia. A pré-escola tem 4,7 e a educação infantil como média tem 5,7. Vocês vejam que se fosse uma média aritmética, isso deveria ser 6, pouco. Não é, porque a pré-escola atende um contingente muito maior de crianças do que a creche. Isso é ponderado. O ensino fundamental de 9 anos, a média de Brasil, 4,4, vocês veem, 4,4, nos anos finais é que ela sobe para 4,6, aqui tem uma inflexãozinha, mas a média é de 4,9. O ensino médio dá a média de 4,6. Aqui tem o não seriado, o multisseriado, mas a média aqui para nós é o que interessa, 4,6. Você vê que não se afasta muito o ensino fundamental do ensino médio. Então, esse gráfico faz parte, porque há uma proposta do MEC de aumentar o tempo de permanência do aluno na escola. Vem a proposta e é um dos desafios, a escola em tempo integral. Vamos ver agora o número médio de horas-aulas nessas situações
em função das regiões geográficas. Olha aí. A média, eu vou trabalhar aqui com a média. Está escrito total, mas é média. 4,4 no norte, 4,5 no nordeste, 6,1 no sudeste, 7,5 no sul e no centro-oeste. Você vê que a discrepância começa a aparecer. Mas ela não persiste por todas as coisas, não. Vamos ver o número médio de horas-aulas no ensino fundamental. 4,3, 4,3, 4,8, 4,2, 4,5. Olha, a variação maior é de 4,8 para 4,2. É significativa? É. Mas você vê que o elemento distoante do conjunto é o 4,8, porque o resto é 4,5, 4,3 e 4,2. Também, no ensino fundamental, nós podemos dizer que a média de horas-aula é uma média, praticamente todas as regiões seguem o mesmo padrão. O ensino médio, 4,3, 4,5, 4,8, 4,3, 4,6. A variação de 4,3 até 4,8. Variação de 10%. Não é também uma coisa grandiosa, que pudesse explicar algumas das coisas que nós temos que tratar. Número médio de horas-aula. Quantas horas o aluno vai ter de aula por região. E aí nós começamos a notar algumas coisas. A educação infantil. Dá para ler o estado aqui? Roraima, Acre, Amazonas. Então nós temos lá, a variação aqui você vai ter de 4, que é o menor valor, tá, para 7,7, que é o maior. É um número bastante, da ordem de 70% a mais. 75, coisa assim. No ensino fundamental, de 4,3, 4,2, 4,2 é o menor valor, não, 4,1 é o menor valor, aqui, e o maior valor me parece que está aqui no centro-oeste, que é o 4,9. Não, tem aqui um sim. No Tocantins, né? Que Tocantins, é Tocantins mesmo que eu estou lá? Não, não é. Não, é Centro-Oeste. Distrito Federal. Distrito Federal. Vocês desculpem, mas eu também não enxergo tão bem assim, não, velho. Distrito Federal, 4,9. Agora, São Paulo tem um número maior. E aí tem algumas explicações que a gente pode chegar a fazer. Mas vocês veem que tem uma variação de aproximadamente 20% no número, vou repetir, isso é número médio. Se eu pegar uma cidade isoladamente, uma escola isoladamente, as discrepâncias são muito maiores. Tá? Se eu individualizar caso a caso, eu tenho coisas diferentes. O ensino médio por estado, né? Por região, por estado. Nós temos aí 4,1, tem um de 4, tem um com 4, e temos aqui 5, 5,4. A variação de 4 para 5,4 é mais do que 30%. Novamente, nós vamos sentir que começa a aparecer alguma diferença. E onde é o mais baixo? Vocês viram onde é? Santa Catarina, surpreendentemente, não deveria ser, né? A região sul, se vocês observarem os IDEBs, os indicadores de Enem e IDEB, não deveria ser tão grande. Mas isso tudo é para mostrar para vocês que, embora existam diferenças, elas não são assustadoras. Existam, em alguns casos elas podem ser significativas, mas particularmente no que nós temos mais observado, no ensino fundamental, essas diferenças não foram tão grandes. Número médio de alunos por turno.
Essa é uma grita geral dos professores. Estão com muito aluno, estou com muito aluno, tem muito aluno na minha classe. Vamos ver que tem algumas coisas que não são tão... O número médio de alunos por creche é de 15,5 no Brasil, de 19,1 na pré-escola. Isso aqui, esse número é um número assustador quando você pensa que tem um professor para cuidar de 15 alunos em creche, 15 crianças. Mas isso tem um outro significado. Tem um professor, mas tem um pessoal de apoio. Tem o que se chama na educação infantil, na creche particularmente, vocês vão encontrar pelo Brasil os mais diversos nomes. O pajem ou a pajem, o educador infantil, o assistente de desenvolvimento infantil, tem vários nomes. Essa pessoa trabalha e tem um professor também. Porque não dá para cuidar de 15 bebês, ou de crianças em fase maternal, com essa faixa, com 15,6 crianças. Mas olha o ensino fundamental. A média do Brasil no primeiro ano, 22. No primeiro ano, 23. A média do ensino de 8 e 9 anos é de 26,5. Enquanto no ensino médio é de 32,4. Vocês passaram pelas escolas e sentiram que no ensino médio as classes sempre estavam mais numerosas. É uma distribuição que vem acontecendo sempre. Ela tende a vir subindo o tempo todo, acontece aqui com 28,9, 29, mas a média nos anos finais é sempre maior do que nos anos iniciais. Vamos ver por estado agora. Ficou por região. Então, na região norte, 20,9 e 21,2 na creche, na pré-escola, 19, 18. Agora, como chegando aqui no sudeste, 13. Aqui a participação dos professores, a briga pela distribuição é muito maior. 13, 14. Enquanto na pré-escola o número é mais ou menos equivalente. Vamos agora no ensino fundamental. Na região norte, no primeiro ano, 25,9, 22 no nordeste, 22 no sudeste, 20 no sul e 21. Vocês veem que, tirando aqui a região norte, a distribuição está muito próximo, realmente fica no desejável de 20 a 22 alunos por classe no primeiro ano. E aí nós vamos observando que ela vai crescendo, né? Como sois ser sempre, 25, 29, 30, 31, volta para o 30, 29, 28. Aqui talvez nessa região tenha alguma explicação adicional, que pode ser um pouco mais de evasão. Formam-se as classes, você tem o contingente de entrada, você tem alguma evasão e você começa a perder. Esse é um dos desafios que nós temos que enfrentar. Mas vocês veem a média, 29, 26, 26, 23 e 25. Não é uma média tão diferenciada. Ensino médio também tem a média de 31,8, 33, 33, 29 e 30. Você vê que a variação dos 33,7 para o 29,1, uma variação da ordem de 10%. Também não é um fator que fosse responsável por resultados assustadores. Aqui vem a média por unidade da federação. Eu pus por região, agora por unidade de federação. Vamos ver quais são as maiores. Deve estar por aqui, essa 22,5, e a menor deve ficar por aqui, ó. Se não é essa aqui, tá? 13, 12,6, a coisa fica... Você pode procurar que está aqui no sul do sudeste. E os mais altos valores estão mais no norte e nordeste.
ok? Na pré-escola a coisa se repete, também está por aqui, e o mais baixo está aqui. Sim. Você está falando só dos alunos de escola pública? Não. Método. Brasil. Essa é a importante colocação. Eu estou falando de Brasil, não estou pegando escola particular, escola estadual ou escola municipal. Média Brasil. São todas. Eu podia ter apresentado isso de uma maneira separada, mas aí o conjunto de slides eu não teria condição de apresentar no tempo que foi determinado. Tá? Então é média Brasil. E esses valores aqui, às vezes, têm influência de escola particular, sim. Média de alunos do ensino fundamental, nós vamos chegar aqui como média 20, eu vejo mal, viu? Não sei se vocês estão vendo, 25 aqui, 32 é o maior, 32,5, e o menor deve estar aqui embaixo também, 22,7. Eu já vou para o rumo. Bom, novamente, nós vemos que a variação é aí grande. Isso teria que apresentar resultados. Ensino médio. A média de ensino médio aqui. Continua com valor elevado lá em cima. 33 aqui, que é o mais alto, se não me engano. 38. E cresce, decresce, e chega, o estado de São Paulo deve estar por volta de 30, se vocês quiserem ver. Aqui São Paulo, 34, realmente o número é bastante, e isso tem uma variação muito grande. Muito bem. Agora vamos ver resultados, o que está acontecendo. A taxa de analfabetismo no Brasil. Esses dados são dados do PNAD, está escrito lá embaixo, né, do INEP, é de pesquisa domiciliar, são dados que o INEP usa, ou é IBGE que eu pus lá, IBGE, né, IBGE, mas que são utilizados também pelo INEP, ele coloca tudo isso. Mas vocês veem que dos 12,35 em 2001, nós estamos com 9,86 em 2007. Eu aqui sempre digo que são duas coisas. O que você tem no analfabetismo? Você tem os indivíduos que não foram alfabetizados e que são os velhos chamados, tá? E essa medida é com 15 anos ou mais, são aqueles que já passaram da fase escolar. Nós temos as pessoas que não alfabetizaram no tempo apropriado, envelheceram e que você dificilmente consegue alfabetizar. Quando aparece no Plano Nacional de Educação a proposta erradicar o analfabetismo em 10 anos, eu sempre faço uma perguntinha: quem vai matar os velhinhos? Porque eles não vão vir para ser alfabetizados. A questão é uma dificuldade muito grande deles serem aceitos, deles aceitarem que eles vão participar de uma classe junto com os jovens. Sempre vão imaginar que vão botar um chapeuzinho de burro. Não é nada disso, né? Eles realmente teriam a possibilidade de ser alfabetizado. Tanto é que tem um programa chamado Brasil Alfabetizado, que é voltado para a população, para a comunidade. O professor normalmente é uma pessoa leiga, pode até ter a formação de magistério, mas é uma pessoa da comunidade com quem ele pode interagir mais facilmente. E aí quem gosta de pescar, sabe, vai lá na loca, bate a peneira, o peixe salta, e você pega e leva para o curso de alfabetização normal, você leva para um curso regular, mas a primeira coisa que você tem que fazer é tentar tirá-lo daquela inércia, daquela dificuldade. Na educação, a empatia é uma coisa fundamental para que a educação, que o desenvolvimento aconteça. Não adianta nós queremos ficar só no blá blá blá. Mas você vê que a curva vem decrescendo e supostamente nós, pois não. Não, é a pesquisa domiciliar do IBGE. Esse é o analfabetismo declarado. Você tem um analfabetismo funcional. Que é aquela que o cara fala, eu sou alfabetizado.
Bom, você é alfabetizado, então, te dou um texto, te dou uma coisa, aproprie-se do conteúdo que está aqui. Não, esse número é muito maior. Quando você pega o indivíduo que se diz alfabetizado, tá? Que ele consegue assinar o nome, ele se diz alfabetizado às vezes. Isso é declaração, não é com prova, não é com avaliação. Não, o índice, esse aqui é um índice chamado analfabetismo absoluto. Esse eu não sei nada. Então é esse o número. Porque a coisa fica mais séria, é um assunto que nós vamos tratar em seguida, porque nós estamos cansados de ouvir, eu coloco isso, que nós estamos formando analfabetos. Talvez estejamos mesmo. E, portanto, nós estaríamos alimentando, porque uma das formas disso aqui crescer é não alfabetizando. Os velhinhos continuam lá e os analfabetos vão sendo colocados nas estatísticas, você vai aumentar. Acontece que o esforço que o Brasil fez, isso tem que ter um mérito, o Brasil fez para que fosse garantido o direito à matrícula no ensino fundamental, o direito da matrícula, a oferta de vagas no ensino fundamental, nos anos iniciais, para a fase de alfabetização, ela praticamente está universalizada. Nós estamos com praticamente 99% da população potencial matriculada em escola. Então não deveria haver um crescimento, e o nosso analfabetismo, em função disso, deveria ficar na ordem de 1%. Tá? Depois de matar os velhinhos. Então, mas não é bem assim. E esse é um dos nossos desafios. Como é que nós vamos resolver esse problema de não alimentar esse analfabetismo? Os dados estatísticos mostram, as avaliações, que esse número vem caindo. Se vocês quiserem ter, eu fiz um trabalho para Vale do Rio Doce, fazendo um diagnóstico de como estava a taxa de analfabetismo na área de influência da Vale do Rio Doce. Em alguns municípios, não só nas mineradoras, mas em municípios onde eles interagiam. Mas alguns municípios que estavam com mineração, por exemplo, o Eldorado do Carajás, o índice de analfabetismo lá é de 50%. Em outros municípios de área de influência, 25, 28, 30, tem muito a ver o analfabetismo com a oportunidade de ir para a escola, né? Da chance que o indivíduo tem de frequentar uma escola, da estrutura familiar. Isso é uma coisa muito pesada. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais para frente. O que são os nossos desafios fundamentais? O primeiro deles, isso vai ser um toque rápido, depois nós vamos voltar com detalhe. O primeiro deles é garantir vaga para todo mundo na educação infantil. O que significa isso? Significa que 70% das crianças em idade de creche não tem lugar para ir. Tá. As creches vieram para a educação, as creches eram de assistência social. A concepção de creche mudou no final do século passado na LDB. Foi uma briga muito grande. Ribeirão Preto teve uma participação muito ativa através da Faculdade de Filosofia, do grupo de pedagogia, que participou ativamente na elaboração das definições para isso. Mas a creche, até 96, até a LDB, era vista apenas como um elemento de acolhimento, de abrigo e do cuidar da criança. A partir daí ela passou a ser vista como uma coisa educacional. Vocês têm acompanhado, provavelmente pelos jornais de Ribeirão Preto, a guerra entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Secretaria Municipal de Educação. Uma coisa antiga, bem antiga. Por quê? O Ministério Público entende que a creche é da educação. A Defensoria Pública entende que a creche é assistencial, portanto tem que acolher todas as crianças, porque a mãe vai trabalhar. Não é para educar, é porque a mãe vai trabalhar. A hora que eu mostrar para vocês o custo de uma criança numa creche, vocês vão ficar assustados.
Vão ficar assustados mesmo. Para você atender uma criança em creche, o espaço é praticamente o dobro do que você tem para o ensino fundamental. A recomendação do MEC para um estabelecimento de educação infantil, modelo creche, é de aproximadamente 6 metros quadrados por criança. Tá? Então, para você abrigar 100 crianças numa creche, acolher, matricular, atendê-la, fazer todas as etapas de desenvolvimento da educação, você precisa de 6 mil metros quadrados. Então, esse é o padrão que se pretende. Isso é o padrão suíço. Desculpe a minha colocação aqui, eu não sou contra qualidade, não. Né? Pelo contrário, eu vou defender muita qualidade. Mas nós temos que trabalhar dentro de realidade. Então, para trabalhar a creche como um órgão da educação, ele tem que ser reconhecido como da educação. Precisa de professor. O professor custa caro. O professor não é o página. Ele tem que ter uma carreira, tem que ter os direitos dele como tal. Então, custa caro. Alguém tem que pagar a conta. O auxílio que a universidade dá, o auxílio creche, é da ordem de uns R$500 por mês hoje, não é? Eu conheço isso porque foi feito no meu tempo da COSES. As creches da Universidade de São Paulo, se vocês conhecem a carochinha aí, quem conhece a carochinha? Quem já esteve lá por dentro, já viu como é que funciona? É lindo, absurdamente lindo. O dia que alguém tiver de mau humor, de mal com a vida, vá até a carochinha, peça licença para a diretora, fala, eu quero ficar uns 10 minutinhos aqui dentro, quero ver essas crianças. Você sai de bem com a vida, sai com vontade de produzir, sai... Realmente é um espaço maravilhoso. A carochinha é um modelo, tá? Não é porque eu já fui o coordenador disso daí, não, mas é um modelo maravilhoso. Tá? E seguir por aí, realmente é desenvolvimento. Não tem a menor dúvida. Mas isso demanda recursos para a educação, que eu diria pelo menos mais uns 40% do que se gasta hoje com educação básica. Tá? O segundo desafio, ensino médio profissional, é como atender, é coisa quantitativa, né? Como atender a demanda do ensino médio. Nós temos cerca de 30% de habitantes da população na fase de estudo médio, próximo dos 20 anos, dos 15 aos 19 anos, que não tem matrícula no ensino médio. O médio profissionalizante. Quando nós falamos do médio, é o médio e profissionalizante, tá? Que todos eles são do nível médio. Isso representa também um altíssimo investimento. E depois o desafio nosso, que nós vamos discutir com bastante... tem que ser aqui. É a questão... Deixa eu voltar mais um pouquinho. É a questão do fundamental e médio, como melhorar a qualidade, pois as avaliações têm demonstrado um baixo nível de aproveitamento. Tá? Como é que nós sabemos se o ensino fundamental vai bem ou mal? Infelizmente, essa é uma das chamadas que eu fiz questão de que fosse colocada, nós não temos um sistema de avaliação bom. Esse é um sistema que nós usamos e que tem. Como nós temos temos o PISA, temos o SARESP no estado de São Paulo, mas o IDEB, particularmente, ele combina apenas duas coisas. Uma nota e o índice de aprovação ou reprovação. Se você fizer a multiplicação da nota que o aluno teve em uma única prova de português e uma prova de matemática. Você combina esses dois, a média desse resultado e multiplica pelo percentual de aprovação, você vai ter o valor do IDEB. É muito pouco para você dizer que você fez uma avaliação do desenvolvimento do estudante. Mais um detalhe, um agravante. O IDEB, vocês veem que ele mede anos iniciais, é feito no 4º ou 5º ano e mede uma vez no último ano.
O último ano dos anos iniciais e o último ano dos anos finais. A cada 2 anos. Com o ensino de 8 anos, metade dos alunos que se formavam, que concluíam o ensino fundamental, não era avaliado. Por quê? A avaliação é feita a cada 2 anos, portanto, quem está no 4º ano, foi avaliada no 4º ano, o que estava no 3º vem para o 4º, não vai ser avaliado, este 4º vai para o 6º, ele vai para o 8º, ele é avaliado no 8º. Então, ele é avaliado no 4º e no 8º. O que estava no ano ímpar não vai ser avaliado, nem no 4º, nem no 8º. Com o ensino de 9 anos, ele vai ser avaliado agora no 5º e no 9º. Tá? São as 2 avaliações que ele vai ter. Se você reduzir para o número realmente de alunos avaliados, vai dar pouco mais do que 10%. É muito pouco para nós. Isso aqui, tá bom, sabemos que temos as pesquisas por amostragem, o pessoal até acerta quem vai ganhar a eleição, mas é muito pouco para nós termos avaliação. E é uma avaliação paupérrima, no meu entender. Apenas 2 provas. Isso é terrível, mas é o único elemento. Vejamos como é que está o IDEB. O IDEB eu erro aqui nos apertar os botõezinhos. O IDEB de todas as escolas foi 3,8 em 2005, 3,6 nas escolas públicas, 3,9 nas estaduais, 3,4 nas municipais e 5,9 nas privadas, para os anos iniciais. Essa prova foi aplicada na 4ª série. Em 2007, a média geral foi 4,2, subiu. Aqui os 3,6 passaram para 4, a estadual de 4,9 para 4,3, a municipal em 4 e a privada não subiu tanto, subiu um pouquinho. Aqui nós passamos, a média passou para 4,6, mas o importante é que as escolas públicas cresceram, tanto as municipais quanto as estaduais, tá? Cresceram e também a privada continua. Os anos finais, 3,5 a média do Brasil, 3,2 nas escolas públicas, 3,3. Os anos finais não tinha uma diferença tão grande, tá? Mas entre as escolas públicas, mas foi de novo lá para cima, comparado com a particular. Os anos finais, 3,8, 3,5, 3,6, 3,4, 5,8. Vocês observam, quando comparam esse conjunto aqui de 3,8 para 4,6, há um crescimento razoável, aqui o crescimento não foi tão grande. Aqui praticamente 15%, tá? Vocês vão vendo. Enquanto na escola privada, ela mantém. Quem pensa em desenvolvimento, acompanha, olha, isso aqui está crescendo, esse aqui está melhor do que esse. Eu tenho perspectiva desse daqui subir. Então, tem coisa para fazer? Tem chance de crescer? Tem, porque está havendo resposta. Agora, quando chega no ensino médio, isso aqui é um desastre também, né? Olha, era 3,4 para 5,6, 3,5 para 5,6, 3,6. O ensino municipal não apresenta isso, porque realmente o ensino médio municipal é um número muito pequeno. Só para vocês terem ideia, Ribeirão Preto tem no ensino médio, na rede pública municipal, pouco mais de 200 alunos. Não tem, é só o Mozinho que tem alunos lá. É um número muito pequeno. Mas vocês observam que há, e sim, uma diferença muito grande. E como é que nós vamos consertar isso? O nosso desafio é fazer com que esses níveis sejam diferentes. Os antigos, como eu e essa bancada da frente aqui, falam assim, pô, mas no meu tempo, olha, eu era alfabetizado no 1º ano. No meu tempo, eu sabia fração, na 4ª série fazia operações. Eu fazia equação de 2º grau de trás, eu gosto muito de matemática. Não. Alguma coisa mudou e mudou para pior no ensino público. E nós vamos começar a ver algumas coisas mais.
Então, a primeira alegação que nós fazemos, a culpa é do governo. Bom, é do governo. Se o culpado é o professor representa o governo, é o governo. Mas quem é o governo? Somos nós. Então, a culpa é nossa. Nós temos que intervir. Nós temos que agir de alguma forma. Tá? E como é que nós vamos agir? Algumas discussões nós vamos fazer. O professor é mal remunerado. O governo investe pouco no aluno. E aí vem os meus slides. Ah, não, aqui na ideia é débito dos estados. Eu vou passar para ele. Para esse daqui que é o importante para mim. Aqui tem 3 municípios do estado de São Paulo. O município daqui, o primeiro, com 2010, 2009, 2008. CIOP é o Sistema de Informações Financeiras, tá? Esse município é uma população com mais de 50 mil, essa é a população de 100 mil, essa é uma população de perto de 500 habitantes. O número de alunos na rede fundamental é de 9 mil, aqui é de 15 mil, aqui é de 500. O IDEB desse é 4,8, o mais recente era de 4,8 mesmo, né? 4,8 nos anos finais, 5,8 nos anos iniciais, 4,9 em 2008, que corresponde a 2. Esse asterisco aqui é porque o IDEB é medido a cada 2 anos, então nós consideramos o IDEB, que seria neste ano aqui, de 2009, está aqui em 2010, aqui o de 2008 ao de 2007. Vocês observam que aqui houve um crescimento muito grande, Nesse outro município aqui, de mais de 100 mil habitantes, 4,8 para 5,5. Houve um crescimento, tá? Aqui também. Agora, e esse município aqui? 6,9 veio para 5,4, ele caiu. Mas, de qualquer maneira, ele não está longe desses valores aqui. Então, olha, esse município aqui, ele tem uma despesa de professor-aluno da ordem, teve, no ano de 2010, de R$ 9 mil com professores ou com os profissionais da educação. Esse município teve uma despesa de um investimento da ordem de 4.800 por professor. Esse outro aqui tem um investimento de 2.400. Quando ele teve o melhor índice, a relação era de 2.090, tá? Por aluno. Aqui era de 3.700, aqui era de 7.800. A relação aqui, olha, quase 4 vezes mais. 6,9 para 4,9. Então, dinheiro sozinho, pagar o professor sozinho, não é a solução. Pois não. Esses são municípios. Pelos professores do ensino fundamental e do ensino da educação infantil. Não, é profissional da educação. É professor, coordenador, diretor, supervisor. E o índice de absentismo ainda é Não, esse estudo eu não fiz. Mas eu não fiz o estudo, mas eu conheço, por exemplo, algumas coisas desse município. Esse aqui eu conheço um pouquinho e consigo explicar essa subida para cá, porque o anterior dele é 6,8, a mudança que aconteceu é possível explicar e é o modelo que nós vamos ter. Mas isso é para mostrar para você que dinheiro não é tudo. E o desafio começa aí. Tem que pôr dinheiro na educação. Tem. O Plano Nacional de Educação fala que tem que passar o investimento para 10% do produto interno bruto. Tem, mas tem que chegar. Tem que chegar onde precisa chegar. Esse município aqui, eu posso falar porque isso aqui é o município de Barra do Chapéu. Ele teve maior índice de IDEB. A população é pequena. Vocês querem saber um agravante que favorece esse índice? Metade dessa população que estuda no ensino fundamental está na zona rural. É aluno de escola rural. Quando nós falamos assim, aluno de escola rural, deve ter classe multisseriada.
o professor tem dificuldade para chegar, o aluno tem dificuldade para chegar, o transporte escolar vem na perua, tem barro, não tem barro, chega, não chega. Então esse valor aqui, se as dificuldades fossem levadas aqui em consideração, ele nunca poderia ser esse. No processo de avaliação, se nós fôssemos considerar, eu acho que ele tem que ser considerado, elementos que podem trazer benefícios ou dificuldades para que você possa ter um valor significativo, isso aqui nunca poderia ser 6,9 e isso aqui 4,9. Nunca 4,8. Se o inverso acontecesse, seria explicado pelas dificuldades, pelas peculiaridades. Isso daqui você pode dizer, bom, mas sabe, é o nosso linguajar de sempre. Ó, no norte e nordeste tem dificuldade, mas aqui tem dificuldades. E eles chegaram nisso. Então, o desafio é fazer, primeiro, criar um critério, os critérios que avaliem e não avaliem tão pobremente a situação da aprendizagem. O processo de avaliação não pode incluir apenas o aluno. O processo de avaliação tem que incluir o meio em que ele está, que tipo de escola ele está frequentando, e tem que avaliar o professor. Esse não admite ser avaliado. O professor não admite avaliação. Bom, e aí nós temos que falar um pouco desse indivíduo, que é o elemento fundamental. Se alguém pode fazer a mudança, é quem está lá na ponta, é ele. É o professor. O professor tem que ter formação. Aí nós vimos o índice de analfabetismo. Quantos alunos que frequentam os cursos superiores são analfabetos funcionais? Que não conseguem apropriar-se do que estão lendo. Eu tenho uma palavrinha que foi escrita por um aluno, ainda no século passado, numa prova. Ele escreveu, eu não vou sei, eu vou falar as letras. Ele escreveu unissexual. Os sons, os fonemas são absolutamente unissexual. U-N-I, C-E, Q-U-I. C cedilha, U-A-U. Se vocês lerem esses fonemas, você vai ouvir unissexual. Se vocês, na universidade, não esqueçam que vocês estão aqui, estou falando do pessoal da Universidade de São Paulo, da USP, que é considerada o top, para entrar no vestibular da USP, vocês passam por umas provas que vocês têm que mostrar conhecimento de língua, de matemática, de inglês, de tudo mais. Agora, tem muita escola que passou na porta e mostrou que tem um certificado do ensino fundamental e pode pagar a mensalidade e entra. Eu não quero falar mal da escola particular. Mas nós precisamos realmente ter outro dos desafios. É formar bons professores. E não adianta dizer assim, agora tem que ter magistério superior ou tem que ter pedagogia. Quem faz pedagogia aqui? Quantas horas de português de língua portuguesa você tem no seu curso de pedagogia? Quantas horas de matemática? Se você tivesse entrado analfabeta, como você teria condições de alfabetizar? Se nós temos analfabeto nas escolas superiores, e eles vão ser o responsável por alfabetizar, aquela nossa curva não vai descer, vai crescer. E veja bem, por favor, muita gente já meteu o bico
querer falar do curso de pedagogia, eu sou farmacêutico, não tenho nada por... Mas, como secretário da educação, eu digo para vocês, tinha muito professor que não sabia. Teve um cara que veio me falar que plasma era o sangue. Nós estávamos falando de estado de matéria. Estava falando sólido, líquido e gasoso, tem um quarto. Eu falei, o que você está falando de plasma? É o plasma, porque no sangue, vocês sabem, ó, ele estava dando uma aula de formação. Vocês me desculpem, esse não é analfabeto, ele sabia muita coisa, mas o nível de conhecimento é baixo. Bom, se nós temos indivíduos, nós temos, a universidade pode fazer um papel? Pode. E não é a Universidade de São Paulo sozinha. Eu espero que o tempo que eu estou tomando de vocês e meu, sirva para alguma coisa, para vocês refletirem. E é formarmos a opinião de outrem. O professor precisa ser preparado. Nós falamos muito em formação continuada. É o mais falado. Formação continuada. Cursinho de 30 horas, de 16 horas, de 20 horas. Aí junta um punhado de papel, vai lá para para ter promoção. Minha gente, eu tive uma experiência com a Faculdade de Filosofia que ofereceu para os professores da rede municipal um curso básico de português, matemática, um curso de ciências, 360 horas. Vamos falar em hora, meu. Nós temos que dar a base para o professor. Não é ficar ensinando técnica. A técnica pedagógica é muito importante. Mas sem conhecimento, você não sabe o que ensinar, como é que você vai ensinar. Então, o investimento que nós temos que fazer é no professor. Aí vocês falam assim para mim, mas e a escola particular? Como é que ela faz? A escola particular mete o pé na bunda de quem não sabe. Bota para fora. Na iniciativa privada tem medida de produtividade. Então nós temos que ter avaliação. O professor tem que ser avaliado pela sua produtividade. E não é mandar embora. É oferecer oportunidade para que ele tenha formação. Eu não estou aqui para propor uma situação, não, ó, professor é tudo bandido, professor não presta. Mentira, tem professores excelentes. E você deteta. O segundo caso que é responsável por essa mudança de índices. Indisciplina, falta de interesse. É verdade. A família não tem a responsabilidade pela educação que ela deveria ter constitucionalmente. Ela só cumpre uma. Se não matricular no ensino fundamental, o pai responde por um processo, o Ministério Público pode até tomar a criança, né? Tem todas as penalizações. Espera aí, não é aí. Quem impõe limites à criança? Se uma criança estiver na escola particular, se ele for hiperativo, ele é bem aceito porque ele produz bastante, o resultado dele é bom, né? Hiperativo eu também sou, vocês já perceberam pelas minhas mãos. O professor chega lá, como é que eu fico com o aluno? O pai chega aqui, bota na porta da escola e diz, toma que o filho é teu. Quem impõe limites? É o professor na sala de aula. Aquilo vira uma bagunça, né? Ele não consegue. E se ele não tem o domínio suficiente para motivar as suas aulas, a coisa fica pior ainda. Como é que foi a vidinha de vocês que são mais jovens aí? Um professor inseguro, o que vocês aprontavam com ele? É pergunta em cima do que ele não sabe, ou do que ele tem dificuldade. Vamos encher o saco, vamos aporrinhar, literalmente, aquele cara. É ou não é? Vê se alguém consegue brincar na aula da professora Catarina. Quem é aluno dela aí? Tem alguém que seja aluno da Catarina? Vê se alguém brinca na aula dela. E não é por medo, não, porque com esse tamanho assim, ela não vai bater muito marmanjo, não. Mas ela tem conteúdo, a aula dela é preparada. Até hoje eu tenho certeza que antes de ir para uma aula, ela pode saber até tudo que ela tem que falar, mas ela prepara a sua aula. Então, veja bem, nós temos que investir no professor, sim, e muito. Não é puni-lo, mas avaliar, ver as suas limitações e oferecer condições. E não é, vou repetir, não é concursinho de 10, 20, 30 horas. Até pode ter. Tá?
você pode ter limites. Porque tem muita gente vendendo formação continuada, mas vendendo formação continuada e não oferecendo formação continuada. Nós temos um problema muito sério de gestão na educação, que é outro desafio, no serviço público. Vou pegando os parênteses porque eu não tenho muito tempo também. No serviço público, a gestão é feita por um cara que é o homem do dinheiro. Desculpa essa forma vulgar de falar. É o secretário da Fazenda, o secretário de Finanças, bota o nome que quiser. E ele fica preocupado em pagar a folha de pagamento. E não autoriza. Aí no fim do ano, ele chega e diz assim, ó, você tem tanto para gastar. E o dinheiro passa a ser mal gasto. Porque aí contrata esse curso de formação a toque de caixa, precisa gastar. Porque a educação tem uma situação privilegiada em termos de administração pública. O dinheiro para a educação é muito significativo, mas ele é mal gerido. Mas muito mal gerido. E disso eu posso falar com vocês com um pouco de conhecimento. Que dificuldade para ter as informações sobre o dinheiro que é da educação. Você chega lá, o cara te diz, não, o teu orçamento é esse, o orçamento, não está indo, contingente, e já começa assim, eu não sei quantos aqui cuidam, fazem a área de contabilidade, conhecem a parte de finanças. Mas o tal de nome de contingenciamento. Teu orçamento, 100 mil reais, contingenciona 20%. Vai ser mais do que 100 mil reais. Todo mundo sabe que ele foi previsto a menos. Vai ser a maior. No entanto, você só pode gastar os 80. E você não faz um bom planejamento. Não consegue. Se vocês olharem para esse número aqui, para essa coluna, vocês chama a atenção de vocês, essa coluna vazia aqui? Esses dados aqui foram informados pelo município, são inconsistentes com a realidade deles. Não bate com isso aqui. Esse valor aqui cai para 2 mil. É mentira. É mentira, não pode ser isso. Nesse momento aqui, eles erraram. Mas, tanto faz você jogar para lá como para cá. Isso foi uma coisa meio irresponsável. Tanto é que eu não usei por causa disso, porque esses dados são inconsistentes com a realidade comparativamente a esses. E o que acontece? Como que você faz? Você quer construir uma escola. Quanto custa a construção de uma escola? 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, depende do tamanho da escola, 1 milhão. Isso, processo licitatório demora 90 dias. A construção tem que ser feita num tempo que permita o pagamento dentro do exercício. Não, ele te autoriza em novembro, em outubro. Bom, você tem que gastar esse ano, como é que você gasta mal? Está cheio, vocês não imaginam quanto se veste mal. Por quê? Porque tem o recurso e vamos gastar o dinheiro. Não sou contra a iniciativa privada de forma nenhuma, mas não concordo, por exemplo, que seja um bom modelo para dizer que vou melhorar a qualidade do ensino, eu comprar material apostilado de qualquer uma dessas entidades que vende material Positivo, Coque, Ango. Eu não considero, porque o material disponibilizado pelo MEC é um material que tem qualidade. Se você usa o recurso, ao invés de comprar um material que você já tem, usa para comprar material pedagógico, para usar data show, para tudo que você precise, tá? Mas você coloque, invista mais na formação dos professores. Esse é o elemento chave, é a formação. Mas a formação, no meu entender, ela tem que ser uma formação pesada. Pesada, séria. Não do tipo me engana que eu gosto. Tem lá o certificado. Tem uma lista de presença ali, todo mundo assinou, metade entrou por aquela porta, saiu por essa. No entanto, assinou, bota ponto digital, faz tudo o que você quiser. Mas não adianta a sua presença física, é preciso que seja medido, seja mensurado
quanto daquilo que foi oferecido está sendo posto em prática. Isso, aquilo tem resultado. Então, a avaliação é uma coisa muito séria. E nós temos que criar mecanismos de avaliação. Nós temos que convencer os vários segmentos que são partícipes da coisa. Por exemplo, a imprensa. Vocês viram que tem lá, eu falo num pacto social, né? O pacto social é que todo mundo tem que entrar mesmo. A imprensa, ela noticia, por exemplo, que você fez uma coisa diferente na sua sala de aula, positiva. Não, ela vai dizer que o aluno bateu no professor, o aluno bateu no aluno, o professor bateu nisso, bateu aquilo. As notícias que nós vemos veiculadas na imprensa, que poderiam levantar a autoestima do aluno, do professor, elas não dão ibope. O que dá ibope é falar mal. Então, esse pacto envolveria ações propositivas. Vamos parar de falar mal e vamos começar a falar bem do que tem de bom? Porque todos nós, seres humanos, gostamos de sentir o nosso ego massageado. Vem aquele autoestima, né? Está muito em voga usar autoestima. Mas é verdade. Um aluno que faz um trabalho bom, que escreve um poema, que faz qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa desse tipo, ele tem que ser valorizado. A reunião de pais e mestres, em vez de ser aquela chatice, pais e mestres, a reunião da APM, aquela chatice, eu vim aqui para saber o que tem de mal, o que meu filho fez de errado. Não, olha, aqui tem um diplominha, paga no papel. Não tem tanta facilidade hoje de recursos de informática aí, como é que chama lá, de mídia, aí você fazer um certificadozinho, que não pode ser banalizado também. Mas o pai, principalmente da escola pública, na periferia, ele tem tão pouca coisa, mas ele recebe um papelzinho dizendo que seu filho, em vez de ser bandido, ele fez isso de bom. Então nós temos que trabalhar e nós, os demais cidadãos, reconhecemos, elogiarmos o que foi feito bem feito, o que está bom. Mas não, ainda o nosso sistema o governo é culpado, o professor é culpado. Eu culpei o professor de algumas coisas. É porque ele é o agente. Tá? Eu não estou aqui para destruir o professor de forma nenhuma. Mas é para que haja um estímulo em que ele seja valorizado. Bom, uma outra coisa, nós vivemos uma fase de cobranças a 3x4 em cima dos órgãos públicos. Eu citei a questão da creche, por exemplo. Quando eu falo do valor de um aluno em creche, olha aqui quanto custava um aluno na educação infantil, neste município. R$18 mil, enquanto no ensino fundamental, 9.200. 17,7. Nesse município, 13,7. 10,5. Nesse município aqui que tinha boa nota, o gasto da educação infantil é de 1.400. É inverso. Sabe por quê? Porque eles não têm praticamente atendimento na educação infantil. O poder público cobra extremamente o município pelo atendimento na educação infantil. Pelo Ministério, pela Defensoria. Bom, se nós vamos investir mais na educação infantil, existe um negócio chamado Fundeb, que é o financiamento da educação, é o fundo da educação básica. O Fundeb é um balaio cheio de dinheiro e o outro balaio cheio de boca, cheio de aluno. O que está aqui, está ali. Quando o Fundeb foi criado há 4 anos atrás, o valor repassado por um aluno do ensino fundamental tinha um fator 1. O fator continua 1. O fator de creche e pré-escola, de creche subiu para 1,2, porque ele é tempo integral. 1,3, porque ele é tempo integral. Ele era 0,8.
É importante porque realmente você vê que gasta mais. Mas os municípios estão sendo cada vez mais solicitados a atender a educação infantil. Se o volume de recursos é o mesmo, ou praticamente o mesmo, e ele vai usar mais na educação infantil, a consequência é que ele vai usar menos no ensino fundamental. Esse é um outro desafio muito importante, é que o recurso venha para o ensino fundamental. Quando nós olhamos para o volume de recursos que os municípios arrecadam e o que a União arrecada, vocês têm ideia mais ou menos? Quem que é da área de economia aí? Que conhece? Você sabe a relação de tributos arrecadados pela União e arrecadados pelos municípios? Tem uma ideia? E federal? Mesmo que venham as transferências, e tudo mais, a ordem é 70 para 17, para 15, é coisa assim. É assustadoramente, praticamente 2/3 ficam lá no federal e 1/3 vem para o Estado, 1/3 vem para o município. Quem responde pelas políticas públicas? O município e o Estado. Quem responde pela educação? Quem responde pela saúde? O município e o Estado. Então, o financiamento das políticas públicas, o dinheiro tem que vir e não dá para tirar mais do município. Você já olhou para o relógio, está na hora de eu parar, é isso? Eu falo aqui a tarde inteira. Eu já deu uma... Se vocês quiserem perguntar, se eu resolver falar de finanças, eu gasto a tarde aqui falando de finanças. Mas fala. Sim. Essa aqui. Aqui a média do professor-aluno geral do município. Neste ano de 2010. Aqui foi do aluno no ensino fundamental e aqui foi no aluno da educação infantil. Aqui é o total, é despesa por aluno, por aluno total. Aqui é despesa por aluno, tá certo? Aqui é a despesa do professor por aluno. Aqui é a despesa do professor geral. Aqui é geral. Um aluno aqui do ensino fundamental custou 9.233, tá? Certo? Um aluno da educação infantil custou 18 mil. A relação, a despesa de professor-aluno foi de 9.300. Aqui ela está identificada. Quanto foi o professor? Ah? Você tem pouquíssimos professores. Isso que você tem. Aí não bate com aqueles quadros, assim, não fica muito diferente se você pensar a quantidade artificial. Falando que você tem 9 mil reais de custo por professor por aluno, tem pouquíssimo professor e muito aluno. Não, é que você tem um professor muito... Não, o raciocínio acho que está inverso. Não, você tem um professor... Sim. Se ele... por aluno. Se você tem lá 30 alunos na sala de aula, isso quer dizer que você tem um professor naquela sala de aula inteira. Ou seja... Não, o que você... A proporção é que você gasta... Seu raciocínio está certo, sim. Quando você pensa colocando a culpa na baixa produtividade do professor. Sim. Sim. O professor precisa de treinamento, precisa de supervisão, precisa de indicadores, que examinem, que façam todos os... E que valorizem o que está de bom. É porque a avaliação é para valorizar o que é bom. Deixa...
Quanto você acha que é aqui? Quem recebe? Quem recebe isso? Você sabe quanto é o salário? Você sabe quanto é esse salário aqui? Sim. Sim, então. Sim. É uma realidade, eu acho que existe uma discrepância enorme de quem está no poder, que é a secretaria, que cuida das finanças, que aí não tem realmente poder de imagem muito pequeno, porque existe uma estrutura para ele trabalhar, né? Contabilmente, por favor. Se eu pego o regime de competência lá, se eu tenho que administrar, não dá tempo de gastar bem esse dinheiro. Concordo. Mas, do outro lado, há uns conhecimentos assim, sérios, né? Há um hiato aí entre a realidade do professor, ele ganha, e esse discurso de descobrador com legitimidade, porque ele trabalha 2 períodos, até 3 períodos, com um salário mínimo. Então, isso não pode acontecer. Não, mas é a realidade. Mas quanto ganha aquele professor ali? Você sabe qual é o salário dele por mês? 10 mil reais. Sabe que isso aqui é 10 mil reais por mês, um professor desse? É. Esse professor aqui, ó. Olha, ó, veja bem, ó, veja bem. Ah, você não entra lá. A demanda é muito grande. Meu caro, então eu posso. Pô, eu quero te dizer que eu conheço professores na rede municipal que ganham mais de 10 mil reais em Ribeirão Preto. Ganha mais de 10 mil reais. Não é bom, tudo bem. Mas por isso, não, mas eu quero dizer para você, estou mostrando exatamente isso, as discrepâncias. Eu disse que eu não estou. Eu preciso, o que eu não posso ter isso daqui. Sim. Te digo. Sim, mas é claro. Não, mas por isso que eu coloquei exemplos, olha, exemplos distintos. Esse professor aqui, você sabe qual que é o salário dele? Esse ganha o piso salarial. E olha qual é a produtividade dele. Está crescendo. Agora, esse daqui ganha 6 vezes mais do que esse, tá? E não produz mais do que esse. Isso é custo. Esse número, o senhor não está entendendo bem. Porque ele não pode ganhar 2 mil reais por ano. Não, é o custo do aluno, o custo do aluno é em professor. Ele só cuida de mais alunos. Esse município tem 500 alunos, o que quer dizer esse número? Quer dizer que o professor tem pouquíssimo aluno. Não. Porque não chega na sala de aula. São poucos. A população para atender é muito pequena. Então, assim, um professor lá deve ter 5 alunos numa sala porque ninguém... Você acredita nessa informação? Você acredita nessa informação? Que a relação, eles não conseguem pagar mais para o professor? Você acredita que nesse município houve uma incorporação de um abono salarial de 2 mil reais? É um abono. O professor recebia, além do salário, um abono de 2 mil reais. Recebeu durante 2 anos, foi incorporado. Bom, mas o que eu quero mostrar para você, e que eu tentei para você não, para vocês, é que não existe uma relação exclusiva, direta, só salário. Só salário tinha que fazer isso aqui assustador, é isso. É isso. Docinho de coco, se você quer saber. Docinho de coco, se você quer saber, tá? Docinho de coco. Como assim? Muito respeitado e muito querido. Estou falando docinho. Agora, veja bem, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu cobrei, eu investi. Não é só dinheiro mesmo. Uma das coisas que o professor mais recente, isso inclusive no poder, assim, do presidente de São Paulo, é a questão
professor ele não tem capacidade de contribuição do tipo de estudo, mas o professor não tem como controlar uma sala de aula mais, porque ele nem pode reprovar o aluno, ele nem pode expulsar o aluno, ele não tem condições de dividir o aluno que ele se comporte. O professor já tem uma baixa estima porque ele pensa realmente a causa do professorado, mas o Estado, e aí vamos pensar o PSDB aqui em São Paulo, ele retira da escola o poder que ela tinha com a instituição. O professor que representa a escola... Concordo com você, e esse é outro desafio. Por que os professores, por que a gente tem uma má formação, professores mal formados nas escolas públicas? Por quê? Porque quem faz o concurso é o Estado, né? Ele teria que provar um conteúdo substancial para entrar ali. Como não atrai os professores bem formados, formar os nas universidades públicas, porque não tem salário, é um salário de passar fome. Eu mesmo tinha um retrato disso, eu fui com toda boa intenção da aula, não fiquei. Por quê? Porque não é atrativo, senão ficaria. Então, quem vai atuar nessas escolas? São as pessoas formadas em escolas privadas, nas faculdades privadas. As faculdades privadas realmente não formam um bom professor. Mas a culpa não é, mais uma vez, do professor. A culpa é do Estado que não paga um bom salário, que atrai a mão de obra qualificada. E além disso, não dá mecanismos para ele trabalhar. Porque ele não pode controlar o aluno. Ele não pode educar o aluno. Você tem uma sala... Isso... Por quê? Porque o Estado tirou. Não só isso. Esse pedaço que você falou é um pedaço que eu sou apaixonado por ele. Tá certo? Automaticamente vai ser provado a cada ano, porque tem... Essa é a interpretação errada. Você vai me... Agora eu vou... Sabe por quê? Porque a dona Rose, quando implantou a progressão continuada, ela implantou absolutamente errada. A progressão continuada, conceitualmente, ela é a coisa mais linda que tem em termos de educação. Conceitualmente. Ela foi aplicada errada. Porque o que você disse é o que todo mundo disse, mas é errado. O que é a essência da progressão continuada? Sim. Agora, quando o senhor compara, por exemplo, se você tem uma professora que não tem medo, porque não respeita o professor de Catarina. É que está aqui na frente, a Catarina. Mas se o senhor quer comparar um cenário de professor na universidade... Mas tem professor na universidade, tem professor na sua universidade que é desacatado. Tem. O Bafa não vai parar não, eu vou continuar. Vai pegar fogo, porque vai ficar bom. Eu queria dar... Olha... Sim. Regras, eu conheço uma expulsa na Universidade de São Paulo. Por quê? Porque um trabalho na internet. Você pensa que não tem isso? Tem. Agora a escola não tem. O problema da escola, você não pode comparar um cenário de universidade, eu só quero dizer isso. Você não pode comparar um cenário de comparar um professor da Universidade de São Paulo com um cenário de escola. Eu preciso concluir entre os desafios. Você colocou num que eu tinha deixado de lado e que estava na minha coisa. A progressão continuada é conceitualmente uma maravilha. Só que, como eu disse, ela foi totalmente e erroneamente aplicada. A progressão continuada, que segundo as suas palavras é o direito de passar, não é o direito de passar, é o direito de aprender. E o Estado, não fez isso. Ele só fez a consequência. O aluno tem direito de passar, sim, porque o primeiro direito dele é de aprender. Você não vai reprovar, não é porque você não tem força, é porque o aluno aprendeu. É porque você trabalhou com reforço escolar, porque você ofereceu condições, é porque isso foi feito. E, infelizmente, a progressão continuada foi implantada sem essa situação. O que vem a ser, para quem não está familiarizado, a progressão continuada? A progressão é fincada lá no tripé. Ensino, avaliação e reforço. Faz-se o ensino, a avaliação não é feita porque todo mundo entende que a avaliação é prova, e a avaliação não é só prova, você tem várias formas de avaliar. E não tem o reforço. O primeiro reforço que foi feito, 4 anos depois do início. Para quem gosta de matemática, eu cito um exemplo típico. Você está
está ensinando lá matemática e deu aula de número relativo. O aluno faltou, não aprendeu, aí você vai dar equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Se ele não sabe número relativo, ou se ele sabe aquela baboseira, mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, né? Porque isso é muito simplístico, ele não vai aprender, ele não vai saber fazer equação. Então, se o aluno não aprendeu, ele tem que aprender. Ele tem que ter o alicerce. Os degraus, ele tem que subir. A progressão continuada pressupõe degraus de crescimento. E que realmente seja assegurado. Acabaram com as provas, acabaram com a avaliação, acabaram com tudo. Ninguém respeita ninguém mesmo. Eu concordo nesse ponto. Mas ela foi mal aplicada. Eu queria abrir a pergunta, senão nós vamos ficar polarizados. Sim. Né? Não, tudo bem, nós podemos continuar. Não é minha função. Eu trabalhei, eu sou professor. Esse é uma meta que até tá bom. Eu te conto quem sou eu. Mas vamos pensar o seguinte: um ciclo desse, a questão do ciclo continuado, é muito mais para atender números internacionais. Até concordo que essa é outra questão. Então, e aí vocês às vezes defendem essas coisas. Isso é muito complicado. Eu acho que teria que ser. Eu vou passar, né? Não quero ser. É que isso realmente é um tema apaixonante para quem já foi professor e quem é, e pensa a educação na sala de aula. Eu acho que isso causa uma série de emoções difíceis, porque na gestão pública não se tem um olhar de perto. E esse é o problema. Eu acho que quando eu vim para assisti-lo, eu pensei desafios para a educação e eu pensava algo que viesse desses, assim, da proximidade realmente necessárias para a educação, do espaço do professor, da escola. Acho que a visão de gestão é uma visão extremamente fria, que você vai cair nesses grandes vazios que é como esse processo de ciclos continuados, não responde às necessidades. Né? Eu acho que o olhar deveria ser outro, é só isso. Eu acho tudo bem. Muito diferente. Mas eu gostaria de continuar discutindo com você. Não, mas depois da coisa, eu não tenho. Acho que assim, a proposta da palestra é desafios para a educação. Então, acho que desafios são outros, não são esses. Não, mas eles estão calcados nisso. Gastos tem que aumentar mesmo. Isso aí não é um desafio. Isso aí é uma realidade, né? Mas conseguir isso é o desafio. Conseguir que quem mais gostaria de fazer perguntas, professor Calegari? Vamos lá. Não vamos polarizar tanto, vamos ouvir outras opiniões, outras questões. Carlos lá no fundo. Nós vamos ter tempo depois no cafezinho. Eu posso ficar aqui a tarde inteira, eu não tenho compromisso. Professor Calegari, fala, meu filho. Quando o senhor falou dos números, né, de alunos por classe, e aí a gente sabe que os dados somaram-se pública e privada, dá para imaginar que talvez tenha menos, claro, alunos por classe na privada, por isso que a média deu uma média razoável, sim, e mais alunos na pública? Mas não é assustadoramente, existem as fatores. Existe classe, por exemplo, com mais de 40 alunos. Tem um município que eu estou ajudando eles a construir, tem um município que no primeiro ano tem mais de 40 alunos no primeiro ano de ensino fundamental. Tá? Tem. Eles têm que resolver o problema deles. Só que eles não têm espaço nem para construir escola. Existe. A iniciativa privada, as escolas trabalham com uma relação nos anos iniciais, no máximo de 25 alunos. Eles trabalham com isso. É evidente que o número menor de alunos facilita o trabalho do professor. A demanda, ele tem maior tempo para atender por aluno, a demanda, as consultas e tudo mais, sem sombra de dúvida. Por outro lado, você tem uma outra melhoria na relação que você pode conseguir, e não aparece claramente nesse número, é você ter o professor assistente ou professor de reforço. Essa é uma experiência que nós tivemos em Ribeirão Preto, que foi muito bem sucedida, eu não sei se ela continua ou não, mas o professor chamado de apoio, que está convivendo com o aluno,
Quando você fala do desenvolvimento, uma criança, às vezes, nos anos iniciais, está precisando, está com uma dificuldade de aprendizado ali, e talvez ela não tenha conseguido assimilar o que foi dado, o professor pode intervir próximo e isso ajuda. Mas o número de alunos, realmente, considerando o comportamento das nossas crianças de hoje, mais irrequieto, é necessário que o número seja reduzido. Isso é uma necessidade. Isso é uma condição para melhorar a ação do professor também. Não, João. O senhor usou uma palavra, algumas vezes, avaliação. Que eu também sou fascinado por avaliação. Não concordo com várias coisas colocadas, porque eu entendo que uma avaliação, ela se inicia por um processo de prospecção de dados. Sim. Então, esses dados ajudam, sim, a buscar. A interpretação, pode-se ter várias interpretações segundo o enfoque que se quer dar à conversa, a direção que se pretende dar à discussão. Mas a avaliação, ela pressupõe uma consequência obrigatória, senão não existe avaliação. Sim, concordo. Qual é a consequência da avaliação o professor atualmente? Já que a progressão continuada deixou de ter avaliação, não preciso falar em avaliação do aluno, porque não tem. Então não há. E para o professor? João, a avaliação não significa necessariamente uma prova escrita, uma prova oral. Tá? Você tem, em vários níveis, você tem avaliações que você começa. Eu tenho feito uma proposta em alguns municípios de se adotar uma forma de avaliação contínua, uma única forma. O aluno entra no ensino fundamental ou entra na educação infantil, ele tem a sua avaliação permanente, repetida ali. É claro que quem tem avaliação do ano que está na classe é o professor da classe, aquilo está arquivado, porque isso pode explicar várias questões de desenvolvimento. Uma criança, por exemplo, começa a ter dificuldade, ela vinha vindo com um desempenho bom e de repente ela começa a ter dificuldades. Isso, o que está acontecendo? Ela pode ter problema psicológico, pode ter problema familiar, pode ter a relação com o professor, a empatia pode não existir. Bom, a avaliação é um instrumento para você fazer correções, para você fazer intervenções, tá? E não é necessariamente uma prova. É evidente que você vai sentir conhecimentos. Você pode não chamar de prova, você passa um exercício, você passa uma redação, uma atividade qualquer que seja, e que você meça quanto a criança teve de apropriar-se da informação primeiro e de transmitir. Porque, dentro da minha ótica, algumas pessoas que são consideradas incompetentes não conseguem expressar-se de uma maneira correta, escrita, e conseguem comunicar-se e expressar-se muito bem por figuras. Tá? E você não pode negar que aquela pessoa pode estar demonstrando o conhecimento. O meu pai escrevia salsicha e lia sarchicha, só para mostrar uma diferença de coisa. Ele escrevia correto e falava errado. Isso existe. E nós não podemos deixar, isso é uma das palavras comuns, muito frequentes, quer dizer, a diversidade. Não adianta. Quando nós falamos em normal, é uma expressão normal. O que é normal? Nessa classe normal, nesse grupo aqui, normal é não usar óculos, que é uma coisa que a maioria. Normal é isso de frequência, né, do que o fato acontece. Então, não, eu queria uma classe mais normal. O que você quer? Uma classe homogênea, todo mundo no mesmo nível, todo mundo sexo masculino, todo mundo sexo feminino. Isso já existiu em outros momentos. Mas a avaliação tem que servir realmente para que você tenha ações, tenha consequências. E as consequências, elas têm que resultar no melhor aproveitamento, na melhor formação para os alunos, para as crianças, que no caso aqui é o maior enfoque.
O Calegari, acho que todo mundo que já esteve envolvido com educação sabe que o problema é multifatorial, não tem uma causa só, é uma combinação de fatores. Você colocou aí dados que mostram, então, número de alunos por sala, número de horas que os alunos têm de ensino, né? E, finalmente, dados financeiros, né? Quanto que se investe. E a gente vê que não tem uma correlação clara entre essas coisas. Quer dizer, tem escola que tem um pequeno número de horas de aula por aluno, mas os alunos se saem bem, provavelmente a aula tem uma qualidade melhor, né? Tem escolas aqui ou municípios que investem menos, mas tem um resultado melhor, provavelmente a qualidade do investimento aí também é melhor, se perde menos ao longo do caminho. Você vê que os municípios menores, eles têm geralmente um desempenho melhor, porque você tem uma relação entre a comunidade e a escola diferente dos municípios grandes, quer dizer, tem uma série de fatores. E a minha pergunta é o seguinte: nós queremos melhorar a educação, é um desafio nosso. Quer dizer, qual o modelo? Porque se eu for, aparentemente, pelo que você está mostrando, se a gente for ter um modelo que tem o MEC dizendo o que tem que ser feito, os municípios, os estados dizendo para os municípios dizendo para as suas escolas, como tem uma variedade muito grande, quer dizer, tem uma fórmula que funciona para uma que não vai ser boa para outra. A minha pergunta é, será que a saída não seria dar mais liberdade para essas comunidades e para que elas pudessem estruturar a sua escola e fazer a escola trabalhar de acordo com o meio que ela está inserido, e, enfim, não é por aí? Quer dizer, a gente sabe que os países adotam esse modelo. Esse é um caminho muito bom, e uma das propostas que eu tenho defendido muito é que no processo de gestão, o diretor saia da redoma de inatingível, ele manda, ele pode tudo, e que a gestão escolar seja feita pela comunidade escolar. Então, a participação, por exemplo, existe na estrutura escolar o diretor, às vezes o vice-diretor, o coordenador pedagógico. Tem um vereador também, não tem? Isso tem, aí é o problema do sistema. Você imagina o seguinte: eu defendo a proposta de que o coordenador na escola seja um professor, com no mínimo 3 a 5 anos, e seja integrante da escola, ou seja, do corpo docente do município, alguém com experiência, com qualificação. Porque muitas das funções de direção são de livre escolha do executivo. É uma questão realmente de gestão. E você teria que medir a qualidade do indivíduo. Ele se candidata a ser diretor, ele se candidata a ser supervisor, ele se candidata a ser coordenador, ele quer exercer. Bom, primeiro, ele tem a qualificação, ele tem a titulação, ele tem o conhecimento, ele pode? Muito bem. Bom, passa por uma participação com a comunidade e, evidentemente, pode haver uma designação pelo chefe. A partir desse momento, é uma ação entre pessoas que se tocam, que se conhecem. É evidente que eu não estou pregando de forma nenhuma nem a banalização, nem a anarquia. Não, só esse grupinho. Não. É que as pessoas, entre os pares, conseguem ter resultados melhores. A comunicação, quando eu comentei do Brasil alfabetizado, que o indivíduo ele interage melhor com o par ali, com o conhecido, do que chega um professor e de fora, desconhecido, e que ele tem receio, ele não vai ter empatia, ele não vai ter um relacionamento bom. Então é necessário que haja essa mudança, pelo menos que se pense. Eu não tenho receita, tá? Eu tenho algumas experiências, algumas coisas de conduta, em que realmente, a partir do momento em que você delega, aí o maior delega para o outro delega para o outro, existe uma cobrança, uma avaliação do sistema. A cobrança é essa avaliação, a avaliação do sistema. E a avaliação não pode ser um instrumento punitivo. A avaliação é um instrumento para você evoluir e não para você punir. É evidente que ele pode chegar na punição. É evidente que você pode
Mas a crítica, a análise, a avaliação é uma coisa, tem que ser uma coisa constante para quem quer crescer. Isso. Então eu defendo realmente essa participação mais ativa. Dizem que isso é gestão democrática. Dizem que eu não sou tão democrático, sou muito democrático, ao mesmo tempo não sou tanto. Mas eu gosto de delegar e acho que é importante que as pessoas façam as suas coisas. Oi, não, minha querida. Oi, boa tarde, professor. Muito boa tarde. Eu sou graduanda em Pedagogia aqui da Universidade de São Paulo. E uma coisa que eu senti um pouco de falta, falando em desafios para a educação básica, foi a questão do EJA. Porque eu vi que tem alguns dados, algumas coisas assim lá, e eu estou falando isso porque... citar uma experiência nossa. Nós iniciamos nossos estágios nas escolas públicas, sejam municipais ou estaduais, a partir do 2º ano. E, se eu não me engano, foi nesse ano que a gente teve abertura para entrar nas classes de EJA. E foi, assim, uma experiência extremamente rica e também extremamente assustadora. Porque está lidando com a educação básica, ensino fundamental e médio, só que não há um preparo devidamente... para lidar com a questão de segmentos que deveria ter no currículo, né, na grade. E também a falta de professores, às vezes um professor para lidar com todas as matérias. Também tem casos que a gente viu de alunos que têm algum tipo de deficiência auditiva, enfim, algum tipo de deficiência que estão em plena idade de seguir com outros colegas no ensino regular, vamos dizer assim. E foi mandado para o EJA, porque o professor na classe, ele não tinha condições, ele não tinha, enfim, estrutura para lidar com essa diferenciação desse aluno, pela sua deficiência, foi mandado para o EJA. E outra coisa que assustou muito é que nessas 2 escolas que nós tivemos a possibilidade de fazer esse estágio no EJA, não havia um PPP, um projeto político-pedagógico para o EJA. Né? Então, não havia como o professor se reestruturar, fazer nenhum tipo de trabalho. Então, o senhor não acha que seria também colocar um desafio? Eu elegi alguns assim, que eu fui colocando, mas realmente, quando você pensa que quer baixar a taxa de analfabetismo, você precisa primeiro sensibilizar. Eu usei, né, o Brasil alfabetizado como que é você trazer o cara, mas você trazer e manter. Porque o normal no EJA, no programa de EJA, é exatamente isso. Você começa com uma classe de 30 alunos, e não precisa 30 alunos para formar uma classe, na maioria dos municípios que trabalham. Chega no final do ano, está com 15. Qualquer 15 alunos, 20. Mas você começa com uma classe de 30, quando você está no 2º semestre, você já está com 20. O abandono é muito grande, é da ordem de 30%, é muito grande. Bom, mas aí, essa questão, ela é dentro da dimensão relativamente pequena, porque aí envolve realmente pequena em tamanho do volume que tem de EJA, não de importância, tá? Por favor, não quero diminuir. Não, imagina. Mas muitas pessoas vão para trabalhar no EJA pensando em repetir a proposta pedagógica que está nos anos iniciais com as crianças. Sim. Você não pode trabalhar. A mistura, e aí entra uma questão gerencial, a mistura de adolescente com adulto, com idoso, é muito ruim. Tá? Porque a grande reclamação que eu ouvia dos mais idosos, dos velhinhos, era exatamente essa, de que não dava para conviver com aqueles meninos. Aqueles meninos mal criados, que você falou que eles são... E a expressão é essa, né? É uma dificuldade gerencial, sim. Ela existe e está aí. Mas o grande diferencial para o EJA, para o programa lá de EJA, eu acho que é trazer uma coisa atrativa. Eu tenho sugerido que se crie no programa de EJA, a exemplo do modelo que foi implantado para o programa de pró-jovens, que se crie uma coisa semelhante. O pró-jovem é um programa desenvolvido pelo MEC, direcionado para a EJA,
em que o jovem, o cidadão até 29 anos, ele frequenta o programa e tem uma bolsa, que eu não sei se ainda é da ordem de R$100, mais um diferencial no programa, que é uma aula semanal de formação profissional. Isso poderia ser estendido para todos, a formação profissional. O pagamento dessa bolsa não pode ter problema, mas é um motivador, pensando assim, levando para o lado da universidade, é fazer uma aula prática de alguma coisa, né? Corte de cabelo, manicure, bordado, panificação, não importa, pedreiro, assentador de azulejo. Veja bem, eu não tenho limites para pensar em termos de criatividade. De repente, numa comunidade lá como o Vale do Ribeira, que tem bastante banana, eles vão desenvolver uma indústriazinha para produzir banana passa lá. Como é que chama a banana? Bananada. Não, doce qualquer, banana passa. Não importa. Mas é que haja um motivador adicional. Porque isso é uma das coisas que falta, um estímulo adicional para a criança permanecer em sala de aula, para o adolescente, para o adulto. Falta. Porque a aula só de cuspe-giz, ela é cansativa. Quando você pensa a criança... Eu vejo agora com meus netos lá na frente da televisão com Discovery Kids, é isso que chama? Não sei, Como é que o meu professor vai conseguir manter o meu neto prestando atenção nele só com o giz e a lousa, o cuspe e o giz, só falando? Ele tem que ter mais alguma coisa. Então, realmente, esse é o empenho que nós temos que encontrar mecanismos para que o ator, que é o professor, realmente consiga trazer a plateia, fazer com que a plateia interaja com ele, e no caso o aluno. Isso tanto vale para o EJA quanto vale para qualquer coisa. Mas o EJA tem que ser visto com... botar um óculos diferente. Obrigada, professor. Por nada. Bem, infelizmente nós já estamos aproximando das 4 horas, tem pessoas que têm outras funções e eu queria então, sou obrigado a encerrar essa atividade, queria agradecer a participação de todos, eu sei que o assunto é apaixonante. Não, a gente fala o resto do dia, poderia à noite. Continuar conversando aqui e a gente tem um café ali ao lado, eu queria convidá-los aí para o café, a gente continuar, né? E o Calegari vai finalmente falar quanto ganha um professor aqui em Ribeirão Preto, não é aqueles 10 mil, não. Bom, muito obrigado, Calegari, obrigado a todos. Não, mas olha, faz parte, meu irmão. Tem de... Olha, bonita, olha lá, obrigado, olha lá, muito obrigado. Deixa eu botar aqui dentro disso aqui. Obrigado. Bom, o meu Prolabore, se você pergunta quanto que eu cobro. Desde 0. quando a pessoa chega, quanto você vai cobrar? Você pode pagar? Pode.